No dia 5 de janeiro, Ovidio Guzmán Lopes foi preso e, como resultado, vidas foram perdidas e propriedades destruídas na cidade. Ainda assim, a grande história não era sobre as ruínas encontradas fora da cidade. Vamos conhecer a casa milionária de Ovidio, que foi destruída após um ataque. A regra número 1 para qualquer narcotraficante que esteja em fuga e com uma recompensa pela sua cabeça é não ficar em um único local por muito tempo. É uma das coisas pelas quais os senhores das drogas mais populares, como Escobar e o pai de Ovidio, o El Chapo, eram famosos, e Ovidio seguiu essa regra à risca desde sua primeira prisão em 2019. Em outubro de 2019, Ovidio forçou o governo mexicano a tomar uma de suas decisões mais embaraçosas de todos os tempos. Quantos narcos podem se gabar de um currículo que diz: "Eu forcei o governo a me libertar algumas horas depois de ser preso"? Isso é o que ele fez em 2019. O governo mexicano ordenou que suas forças de segurança libertassem El Ratón 4 horas após sua captura. Isso ocorreu porque os homens de Ovidio responderam à prisão com uma guerra total. 13 pessoas foram mortas, um policial e 9 soldados foram feitos de refém. Sicários de Ovidio também atacaram apartamentos onde as famílias dos militares viviam. Depois que Ovidio foi finalmente libertado, ele se escondeu, fugindo dos holofotes e se confortando em seus muitos apartamentos por toda Sinaloa. Seu último esconderijo era uma cidade que não era nada menos que uma fortaleza: Jesus Maria. Jesus Maria é uma pequena cidade nos arredores de Culiacán, em Sinaloa, com 5.000 habitantes. Jesus Maria é tão pequena que todos se conhecem, especialmente o homem que recentemente se tornou o membro mais popular do cartel de Sinaloa. Guzmán não era um estranho na cidade de Jesus Maria. Ele cresceu com muitos dos outros adolescentes e jovens adultos de lá. Isso também significa que, se alguém conhecesse El Ratón, seria dessa cidade. Então fica a pergunta: por que ele escolheu ficar em Jesus Maria, onde certamente sabia que as pessoas poderiam se voltar contra ele a qualquer momento? Se você está pensando que Ovidio não foi tão inteligente quanto ele pensava e que seu plano de voltar para sua cidade natal lhe custou a liberdade, você está enganado. O povo de Jesus Maria não revelou sua localização às autoridades. Na verdade, amavam o jovem. Alguns o admiravam como o irmão mais velho, e outros o viam como um neto. Ovidio voltou a Jesus Maria em dezembro de 2022, acompanhado de seus homens, que também são conhecidos como sicários de El Ratón. Você poderia dizer que os sicários de El Ratón são como uma equipe da SWAT, e você não estaria tão longe da verdade. Eles são um grupo de cerca de 40 assassinos fortemente armados do cartel de Sinaloa, e qualquer um que o visse pensaria que estavam lá para enfrentar a polícia mexicana ou qualquer um dos inimigos de Ovidio. Mas nada aconteceu. Em vez disso, Ovidio simplesmente pediu a sua família para vir para uma reunião familiar e uma festa de final de ano. Guzmán recebeu sua esposa, Adriana Meza Torres, 3 filhas e sua mãe, Griselda Lopes Pérez, que também é a terceira esposa de El Chapo. Aparentemente, o chefe do tráfico de drogas de 32 anos queria reunir a família para uma festa de fim de ano muito bem planejada, em uma reunião familiar. Ovidio não sabia que essa festa também seria sua última ceia e a última vez que veria sua família por um longo tempo. No dia 5 de janeiro de 2023, o exército mexicano tentou prender Olivia Guzmán Lopes pela segunda vez. Eles sabiam que o elemento surpresa era seu maior aliado. Mas como surpreender um traficante de drogas em uma cidade onde todos os amam e que tem apenas uma entrada? É por isso que Jesus Maria é o esconderijo perfeito e uma fortaleza. Jesus Maria não tem porta dos fundos, então os soldados não podiam entrar furtivamente sem que Ovidio e seus homens ou qualquer um dos moradores que o amavam os vissem. Há apenas uma maneira de entrar ou sair da cidade de Jesus Maria: o Arco de Boas-Vindas. E para complicar a missão do exército, a casa de Ovidio ficava no topo de uma colina, o que significa que ele seria capaz de vê-los imediatamente ao passar pelo arco, especialmente porque o exército precisaria de uma grande equipe com todos os tipos de armadura para realizar esse tipo de operação. Eles não estavam lidando apenas com Ovidio, já que seus sicários
também estavam lá. Todos esses fatores fizeram essa operação parecer uma missão. Todos esses fatores fizeram essa operação parecer um filme do Missão Impossível. Mas, infelizmente, não há Tom Cruise ou qualquer Top Gun para ajudar a resolver esse problema. Então, como o exército mexicano conseguiu, duas especulações se destacaram. Primeiro, você deve saber que o vídeo fez sua festa de fim de ano na noite de 4 de janeiro, 24 horas antes dos militares lançarem sua operação. Isso não é tudo. Se você faz o tipo de dinheiro que o vídeo faz, é certo que terá as melhores e mais luxuosas festas. O filho de El Chapo não organizou uma pequena festa, convidou chefes e teve música. Havia álcool, metanfetamina, fentanil e, claro, cocaína. Portanto, podemos assumir que, por causa dos efeitos das drogas em seu sistema, a maioria dos homens de Ovidio estavam entorpecidos, e homens inferiores em táticas de guerras foram designados para observar qualquer atividade suspeita naquela noite. Em segundo lugar, os militares mexicanos não podiam vir através do Arco de Jesus Maria, caso contrário teriam sido detectados imediatamente. Como resultado, não havia outra opção de entrada terrestre que pudesse ser usada. Desde então, dirigir não era uma opção. Os soldados recorreram a opções mais rápidas. O exército chegou em um helicóptero. A equipe pousou no terreno de Ovidio e em apenas 10 minutos eles agarraram El Ratón, que estava dormindo na hora, e voaram de volta para a cidade do México. Muitas testemunhas oculares dizem que o ataque foi muito intenso para um alvo que é apenas um homem solteiro dormindo em sua casa, mas o governo mexicano sabia que não podia arriscar e não ter espaço para erro. Após a primeira equipe ter prendido El Ratón com o helicóptero, o resto do exército entrou na cidade pela estrada e chegou com armas de alto calibre de todos os tipos, até tanques e metralhadoras. O número de soldados, caminhões blindados, helicópteros e armas trazidos para a casa de El Ratón pode ser comparado àqueles levados à guerra, porque sabiam que tinham que coordenar o ataque tanto pelo ar quanto pelo chão. Para o governo mexicano, tudo tinha que ser perfeito, pois não podiam se dar ao luxo de repetir o mesmo erro que cometeram em 2019. A prisão de Ovidio de 2019 recebeu críticas da mídia global, especialmente dos Estados Unidos, que viram o fracasso como um sinal de que o México estava incapaz de lidar com os descendentes de El Chapo e todos os outros narcos do seu lado da fronteira. Desde 2019, o governo mexicano está sob pressão e obrigado a responder da mesma forma se enfrentassem um alvo de alto valor semelhante. A libertação de Ovidio em 2019 fez com que os Estados Unidos se oferecessem para ajudar na prisão de Ovidio e de muitos outros supostos líderes do cartel de drogas, incluindo seus 3 irmãos, Iván, Jesus Alfredo Guzmán Salazar e Joaquim Guzmán Lopes, conhecidos como Los Chapitos. Portanto, após a prisão de Ovidio, os Estados Unidos não perderam tempo em solicitar sua extradição. Se o pedido for concedido, Ovidio estará sujeito ao mesmo destino que seu pai e poderá ter uma espécie de reunião com ele. Imediatamente depois que ele foi capturado, os homens de Ovidio retornaram ao seu projeto de 2019, em uma tentativa de fazer a história se repetir. O ataque feito para prender uma figura como El Ratón Guzmán nunca seria um trabalho fácil sem vítimas. Ele passou a vida inteira estagiando sobre um dos traficantes mais temidos de todos os tempos, seu pai. Independentemente do planejamento necessário para o ataque, sempre haveria vítimas. O exército mexicano começou sua operação por volta das 4 da manhã, para causar menos danos enquanto a maior parte da cidade estava dormindo. O exército mexicano entrou no composto de Ovidio e choveu balas do teto e no portão antes de agarrar Guzmán debaixo dos seus lençóis. Imaginem crianças pequenas dormindo em seus quartos e sendo acordadas pelo som de vários rifles perfurando o telhado. Antes que os sicários de Ovidio pudessem montar uma resposta adequada e impedir sua prisão, já era tarde demais. El Ratón tinha sido extraído. As únicas pessoas que restaram foram a esposa de Ovidio, suas 3 filhas e sua mãe, a Griselda Lopes Pérez. Não foi fácil. A missão custou 19 homens mortos, 21 membros de gangues presos e uma propriedade completamente destruída. Quando o som das balas começou a chover, os homens de Ovidio estavam divididos entre 3 tarefas: recuperar seu líder das mãos das autoridades mexicanas, proteger a família de seu líder que ainda estava lá dentro e também defenderem a si mesmos da batalha sangrenta que batia sua porta. Uma equipe que foi designada para recuperar El Ratón desencadeou uma onda de violência em grande escala na cidade.
causando todo tipo de estrago. Eles incendiaram o ônibus na tentativa de bloquear estradas e impedir a prisão. Eles até atiraram em uma aeronave, fazendo com que os passageiros se abaixassem para salvar suas vidas. Apesar da forte violência nas ruas de Culiacán, o golpe foi majoritariamente sentido em Jesus Maria, particularmente na casa de Ovidio Guzmán Lopes, onde as duas equipes restantes permaneceram, os protetores e aqueles que precisavam ser protegidos. Helicópteros do exército pairavam ao redor da casa, chovendo bala em qualquer uma coisa que se movesse. As balas quebravam tetos, portas eram removidas de suas dobradiças, vidros à prova de balas eram despedaçados e muitas propriedades foram destruídas. Cápsulas de balas foram vistas em centenas por toda a casa, fora do portão e até mesmo dentro da casa. Os tetos foram atingidos e ninguém estava seguro, nem mesmo a família de Ovidio. Felizmente as crianças saíram cedo, antes que o ataque piorasse, pois talvez não tivessem sobrevivido se tivessem ficado mais tempo. Os soldados mexicanos usaram um helicóptero de ataque equipado com metralhadoras para chover balas na casa de Ovidio, deixando-a em um estado irreconhecível. Dentro da casa do filho de El Chapo, uma semana após a operação, moradores locais e jornalistas foram finalmente autorizados a entrar para ver toda a extensão do que aconteceu naquela noite. Na sala de estar, a primeira área acessada pela porta principal, havia duas poltronas que estavam de cabeça para baixo, sugerindo que alguns dos guarda-costas de Ovidio tentaram se proteger do tiroteio através da janela, especialmente porque a TV em frente à janela estava perfurada com vários tiros. A sala de estar onde as crianças brincavam e assistiam TV ficou em ruínas, com mesas de vidro quebradas, vidro das janelas espalhadas no chão, espuma das almofadas rasgadas por balas e tudo em um estado caótico. O banheiro foi outra sala que foi pulverizada com tiros do governo mexicano. O chão do banheiro estava ensanguentado, com cheiro de sangue seco e sem descarga. Urina e papéis de tecido estavam visíveis, com impressões de mãos ensanguentadas e encharcadas de sangue. Roupas no chão de outro banheiro, como um roupão de quarto manchado de sangue, provavelmente usado por membros da família, estavam espalhadas. O chão do banheiro também estava cheio de cacos de vidro das janelas, possivelmente ligadas ao tiroteio que aconteceu do lado de fora da casa. A parede próxima à janela no banheiro também não foi poupada, com lascas de cimento abertas devido à força de cada bala disparada. Muitos acreditam que a lavanderia foi a maior zona de ataque, e se alguém não morreu aqui, chegou perto de perder sua vida. A quantidade de sangue derramado na lavanderia deixou o ambiente com cheiro ruim, longe de um terreno fresco e limpo. Ela estava manchada de sangue, como se um ferido sicário ou mais tivesse se arrastado lá para uma limpeza de emergência, após serem perfurado por balas. Pano manchado também podia ser visto no chão, junto com garrafas de sabão deslocadas, desinfetantes e mais. Cabides caído e uma abertura no teto eram prova de que a lavanderia também foi usada como uma entrada pelos soldados. El Chapo era rico, e sua riqueza era vista na estrutura de sua casa com 3 quartos, cada um com seu próprio banheiro. Havia muitos lugares para esconder, no entanto, as balas atingiram cada cômodo. Foi em uma sala de vídeos que os soldados viram munição que deixou 7 desses veteranos de guerra bastante preocupados. A sala de vídeos e o arsenal de guerra no quarto onde ele e sua esposa dormiam tinham um guarda-roupa vazio, usado para caixas de relógios de luxo e joias, que foi a primeira coisa que cumprimentou quem entrou. Alguns moradores locais especulam que os soldados saquearam a casa e são responsáveis pelas caixas vazias. Além das caixas vazias, havia outras coisas encontradas na casa do filho de El Chapo que se encaixavam na representação exata de sua posição como um dos líderes de um grande quartel. Mais de 40 armas de alto calibre foram reunidas de sua coleção em seu quarto. Haviam também uma arma antiaérea em seu quarto, conhecida por enfeitar helicópteros, aviões e pessoas com apenas um tiro. Vamos apenas dizer que Ovidio Guzmán estava preparado, mas desta vez o governo mexicano realmente o superou. O quarto de Ovidio era claramente um arsenal. Os quartos das 3 filhas eram bem diferentes. Em vez de uma das meninas, os cobertores carregavam uma grande mancha de sangue, que espero que não tenha havido de nenhuma das 3 meninas. O último quarto da casa, que se presumia ser o quarto de hóspedes, tinha menos manchas de sangue
do que os outros quartos, mas a cama bagunçada era difícil de perder. Várias caixas de medicina de emergência derrubadas, drogas e suprimentos de primeiros socorros podiam ser vistos nessa sala. Claramente era o centro de drogas de Ovidio em sua casa. É seguro assumir que os feridos foram trazidos aqui para um tratamento rápido antes de sair novamente para enfrentar os soldados. Os militares mexicanos não deixaram pedra sobre pedra, ou neste caso, nenhuma sala intocada e não revirada. Não há registros de onde os militares andaram ou permaneceram durante o ataque. É certo que pisaram no chão da garagem. Centenas de cápsulas de balas podem ser vistas no chão, e os carros na garagem levaram mais do que apenas um tiro. A garagem de El Raton era lar de carros de luxo, como uma Mercedes-Benz GLE branca e um G-Wagon blindado preto. Ele também é fã de algumas bicicletas esportivas com infusão de nitro de alta potência. Veículos e caminhonetes, todos remodelados com balas. Os invólucros de balas no chão certamente vieram de armas de alto calibre que foram disparadas o suficiente para perfurar completamente janelas à prova de balas. O terreno da garagem também tinha manchas de sangue seco, assim como o interior da casa. Outras partes da casa só tinham balas. O jardim de Ovidio estava cheio de mais do que apenas plantas ou flores. Haviam mais granadas do que balas. O jardim estava cheio de muitas granadas fechadas, bombas que ironicamente foram encontradas sobre a árvore de Natal e em um certo canto do jardim, perto de um presépio de Natal. Embora não houvesse sinal de bombardeio dentro da área residencial, você não pode deixar de imaginar porque os militares jogaram bombas na casa. Os soldados poderiam ter trazido as bombas por causa da câmera do portão, mas acabaram não usando, pois em vez de bombas, inúmeras fotos mostram os muitos buracos de balas sofridos pelo portão, que agora está pendurado por uma única dobradiça. Balas atravessaram as paredes no portão, com uma bala de 3 polegadas chegando apenas na metade do caminho. Durante o tiroteio feroz, levou 10 horas de tiro sem parar para os militares subjugar completamente os sicários de El Raton. Todo esse tiroteio deixou Jesus Maria em um estado que não será capaz de se recuperar em breve. O acontecimento de 10 horas de batalha intensa entre os membros do cartel de Sinaloa e os militares mexicanos deixou para trás uma versão irreconhecível da casa de Ovidio e da cidade. A estrada que leva a Jesus Maria ainda está bloqueada por carros completamente queimados que pertencem aos membros de gangue mexicana militar. Por vários dias após a prisão de Ovidio, o povo de Jesus Maria ficou sem eletricidade, sem conexão com a internet e as pessoas não podiam fazer ou receber ligações. Algumas das casas têm as paredes lascadas, porque as balas disparadas do helicóptero não afetaram apenas a casa de El Raton, mas também os tetos das casas de alguns moradores locais. Muitos dos residentes de Jesus Maria ficaram traumatizados pelo tiroteio. Alguns deles também ficaram incomodados por causa do quanto eles amavam Ovidio. Muitos dos moradores que vivem em Jesus Maria não viam Ovidio como um criminoso, mas como alguém que os ajudou quando precisavam de ajuda financeira e também forneceu remédio para alguns doentes. Fontes dizem que ele estava lá para o povo de Jesus Maria quando o governo mexicano os abandonou. Horas após a prisão, muitos permaneceram em suas casas, porque não tinham certeza se os ataques estavam completamente acabados ou esperando que Ovidio retornasse para casa. No entanto, alguns outros moradores expressaram sua opinião em um motim, dizendo que os oficiais do exército mexicano devem deixar algumas de suas cidades. Os moradores locais até acreditam que as forças de segurança são quase tão ruins quanto os membros do cartel, especialmente porque acham que os soldados roubaram alguns dos objetos de valor que desapareceram na casa de Ovidio. Vários relatórios afirmam que a família de Ovidio está tentando processar as autoridades mexicanas por destruir e supostamente saquear sua casa. No entanto, a ameaça da ação legal não impediu os soldados de Jesus Maria. Meses após a captura de Ovidio, Jesus Maria ainda parece uma zona militar. Existem postos de controle fortemente vigiados na entrada da cidade e em vários outros locais dentro da cidade. Os carros também são registrados na entrada e saída, e há 1.500 oficiais do exército patrulhando as ruas
e há 1.500 oficiais do exército patrulhando as ruas de Jesus Maria. Os moradores estão mais assustados do que seguros. O número de mortes na batalha é dito ser de 29 para 10 militares mexicanos e 19 membros de gangues. Os moradores locais dizem que o número real de mortes pode nunca ser descoberto. Além disso, os moradores mencionaram que mais de 100 pessoas estão desaparecidas, incluindo crianças e adolescentes. Muitos moradores ficaram feridos e outros perderam seus bens na batalha. O presidente mexicano ainda não disse nada sobre o estado atual de Jesus Maria, e a cidade permanece em sua condição atual, repleta de militares fortemente armados, e o povo ainda busca sobreviver para alcançar as cidades vizinhas. Alguém que conhecia a casa do filho de El Chapo antes da missão teria uma coisa para dizer: o ataque foi mortal, com 29 pessoas mortas, 21 membros de gangues presos e 140 pessoas desaparecidas e muitas propriedades destruídas. A casa do filho de El Chapo ainda levou o maior golpe. Ninguém sabe aonde estão a esposa e os filhos de Ovidio. Alguém sabe o que o futuro reserva para Ovidio? Ele se reunirá com seu pai ou será condenado a uma prisão no México? O que todos sabem é que o chão de sua casa e o povo de Jesus Maria sempre se lembrarão deste dia como um dos dias mais sombrios de sua história.